Hoje, na aula 3, nós vamos falar sobre manejo, na piscicultura, sobre a produção de peixes. Os parâmetros físicos e químicos, eles são fundamentais no controle da qualidade da água. Como parâmetro físico, nós temos temperatura, cor, turbidez, e os parâmetros químicos, pH, oxigênio e amônia. Um parâmetro muito importante é a temperatura, No nosso caso, clima tropical, os peixes se adaptam bem a uma temperatura entre 20 e 28 graus. A temperatura ela pode ser aferida por meio de aparelho eletrônico multiparâmetro, onde podem ser observados os vários parâmetros. Outro aspecto físico muito importante diz respeito à cor, porque esse aspecto ele vai mostrar o quanto a água está apropriada ou não para o cultivo das espécies de peixes, Então, neste caso, águas muito cristalinas indicam, na verdade, uma água, usando uma expressão assim, dura, pobre, Ela não tem os nutrientes necessários para que os peixes se desenvolvam de forma adequada. A cor da água apropriada para o desenvolvimento dos peixes é uma água um pouco mais esverdeada, por vezes aparentando uma coloração um pouco mais azulada, mas o fundamental é entendermos que esse tipo de água apresenta as características necessárias para o desenvolvimento normal dos peixes, uma vez que ali nós vamos ter os nutrientes necessários. O aspecto físico, chamado turbidez, quando a água se apresenta muito turva, isso gera um obstáculo para que haja a penetração de luz o suficiente para que os fitoplânctons possam fazer aquele processo de fotossíntese de maneira a diluir oxigênio na água. Especificamente os parâmetros químicos, nós também precisamos atentar para pH, e o pH, na verdade, ele diz respeito ao nível de acidez na água, Então é muito importante que esteja sendo aferido esse parâmetro com, por exemplo, pHmetro, ou então kit de piscina também é possível por meio desses kits fazer o aferimento do pH. Isso é importante porque se o pH tiver uma taxa muito elevada, ele pode causar, por exemplo, cegueira no peixe, Nível de acidez muito baixo ou muito alto. Outro parâmetro químico importantíssimo na piscicultura, no cultivo de peixes, diz respeito ao oxigênio. Uma vez que a maioria dos peixes respira por meio das brânquias e depende de uma quantidade razoável de oxigênio diluído na água, então por isso é muito bom estar também aferindo o oxigênio para que o peixe não venha morrer. Neste caso, é preciso entender direitinho a posição do tanque, porque a maneira como o oxigênio é diluído acontece basicamente de duas formas. Primeiro por difusão direta, que é quando há o contato do oxigênio, do ar atmosférico direto na água. Uma outra forma de diluição que acontece naturalmente é por meio das algas especiais, que denominamos de fitoplânctons, E aí há o processo por meio da luz, aquele processo de fotossíntese, por meio da luz e consequente diluição também do oxigênio na água. Finalizando aqui com os parâmetros químicos, agora falando especificamente sobre a amônia, outro parâmetro importantíssimo que necessita de aferimento constante para que não haja toxicidade na unidade produtiva e mortalidade de peixes. Uma maneira de evitar o excesso de amônia na água seria o controle das sobras de ração e também quando é preciso fazer uma outra intervenção que são adicionados fertilizantes, algo que diz respeito à adubação da água, também estar medindo e verificar, para que sejam feitas as devidas correções. Essa foi a nossa aula 3, onde falamos do manejo, e
Dentro dessa aula nós abordamos os parâmetros físicos e químicos e também os tipos de tanques utilizados na piscicultura. Agora vamos passar para a aula 4 sobre comercialização.